Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o episódio 164, gravado em uma segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. E, meus amigos, vocês vejam o seguinte. Há 2 anos, cerca de 2 anos, um autor americano chamado Morgan Housel, ele escreveu um dos livros mais fantásticos que eu já li sobre dinheiro, sobre psicologia financeira. Esse é o nome do livro. O meu editor, o André Rieger, está colocando aí na tela para vocês verem. Psicologia financeira. O grande best-seller dos anos 80, 90, na parte financeira, educação financeira, foi o Pai Rico, Pai Pobre. E depois disso, este livro é realmente uma bíblia. Logo depois, na esteira desse sucesso, Morgan Housel escreveu um outro livro, o mesmo de sempre, e muito bom também, não no nível do primeiro, e é difícil você fazer best-seller em cima de best-seller, mas muito bom. E agora, 3, 4 meses atrás, ele lançou o seu terceiro livro, A Arte de Gastar Dinheiro. E eu imediatamente comprei, recomendei para os meus amigos, para os meus clientes, continuo recomendando esse livro, porém, ele tem uma passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aí na tela uma parábola, uma historieta que Morgan Housel exalta no livro. Vamos ler? Talvez você já tenha o bastante, é o título. E aí está escrita uma história que eu já tinha lido há muitos anos atrás e que Morgan Housel trouxe para o seu terceiro livro, A Arte de Gastar Dinheiro. Escreveu Morgan Housel. Uma das histórias mais poderosas, percebam o adjetivo, uma das histórias mais poderosas sobre dinheiro é a parábola do pescador mexicano. Um empresário norte-americano visita o México e conhece um pescador local. O empresário fica chocado ao saber que o pescador trabalha apenas algumas horas por dia. Pergunta o empresário: o que você faz com o resto do seu tempo? O cara trabalha pouco. Durmo até tarde, passeio com a minha família, leio, tiro cochilos e toco violão com os meus amigos, respondeu o pescador. Então, disse o empresário americano: você está fazendo tudo errado. Tenho uma ideia para você, disse o empresário. Você deveria trabalhar o dia inteiro, aí você pega o dinheiro emprestado e compra outro barco. Então você contrata mais pescadores para trabalhar com você. Você poderia ganhar tanto dinheiro que estaria aposentado em 10 anos. Perguntou o pescador: e o que eu faria na aposentadoria? Respondeu o empresário: você poderia dormir até tarde, passear com sua família, ler, tirar cochilos e tocar violão com seus amigos. Essa é a história. E, repito, Morgan Housel, autor de 3 livros, incluindo este, excelentes sobre a psicologia do dinheiro, a arte de gastar dinheiro, como lidar com dinheiro. Ele exalta esse texto
inclusive começando, repito, uma das histórias mais poderosas sobre dinheiro, diz Morgan Housel. Bem, só pelo meu tom, vocês já estão percebendo que eu não estou concordando com o autor. Vejam, até que ponto de degeneração chega o pensamento sobre o trabalho de uma geração como a americana, como a canadense, como a europeia ocidental, que enriqueceu. Os pais, os avós dessas pessoas enriqueceram à custa de trabalho muito duro. Mesmo um autor sério como Morgan Housel, que escreveu outros 2 livros incríveis sobre finanças, se rende a este papo furadíssimo de qualidade de vida e, o mais grave, estereotipando um capitalista voraz, ambicioso, louco por dinheiro americano e um pescador latino, mexicano, que sabe viver a vida. Até na parábola original, não essa apenas que Morgan Housel transcreveu, existe um preâmbulo dizendo que esse empresário estava muito estressado e que o médico disse: poxa, vá para o México, vá para um país latino, mais light, vá visitar uma praia, vá visitar Cancún ou sei lá eu que outra praia do México. E lá esse americano encontrou o mexicano. Um empresário americano e um boa vida, um cara que sabe levar a vida, trabalha pouco, tira cochilo, dorme até tarde, lê, passeia com a família, toca violão com os amigos. E vocês vejam o seguinte, esse texto que o Morgan Housel colocou no seu livro é uma merda, é uma bosta, é muito ruim. Por quê? Não é bonitinho esse texto? Não é agradávelzinho você dizer, pô, o americano pagou de idiota, porque o que o cara vai fazer na aposentadoria? O que ele já faz hoje. Então, para que se esforçar tanto? O cara é muito inteligente, o latino, mexicano, pobre, subdesenvolvido, ferrado, é muito inteligente. E o americano rico, capitalista, próspero, é um idiota. É essa mensagem que o texto passa. E o que me assusta, gente, por isso eu estou gravando esse episódio 164, é que eu tenho certeza, Paulo Mubarak, eu tenho certeza absoluta que se eu mostrar esse texto, sem fazer essa cara de desgosto com o texto, para as empresas onde eu dou ou já dei consultoria, para os meus amigos, que são gente boa, trabalhadora, honesta, 99%, inclusive empresários, vão achar maravilhoso essa merda. Porque eu pergunto para vocês, tá bom, o mexicano é muito esperto, né? Vejam o grande país que é o México. Cartel de drogas, crises, um grande país. É gente assim que constrói esse grande país. Mas vamos lá, o mexicano é esperto, então ele já leva a vida numa boa. Trabalha um pouquinho, mas o resto do tempo ele dorme, cochila, passeia com a família, lê e toca violão com os amigos. Aí eu pergunto, primeiro, qual é o legado que esse cidadão mexicano, estereotipado, ele vai deixar para os seus filhos? O que os filhos vão dizer dele? Ah, meu pai era um cara legal, dormia, cochilava, tocava violão, trabalhava um pouquinho. Se trabalhava um pouquinho, vai deixar pouco dinheiro para os filhos. Mas, independentemente do dinheiro, o maior legado que você deixa para os seus filhos e para a sociedade como um todo é o seu esforço, é o seu trabalho, é a sua produtividade. Só assim se constrói uma sociedade.
E um outro ponto, número 2. Se a esposa deste pescador mexicano, se o pai ou a mãe desse pescador mexicano, se os filhos deste pescador mexicano ficarem doentes, gravemente doentes, quem vai pagar? Ele vai levar para o sistema de saúde público? E se for muito grave? E se ele precisar internações longas, equipamentos em casa, remédios muito caros, ele não vai ter dinheiro. Ele vai deixar um ente querido seu morrer. Ou ele vai ficar de pires na mão pedindo para a humanidade uma esmola para poder salvar um filho. Isso é bonito. Eu sempre digo, quando nós olhamos para o dinheiro, nós não estamos apenas olhando possibilidade de comprar riquezas, mansões, Porsches, Philippe Patek, esses objetos. Nós estamos pensando em comprar segurança, nós estamos pensando em deixar legado para a humanidade. É disso que nós estamos falando, legado, exemplo. E um cara que dorme até tarde, tira cochilos no meio do dia e toca violão todo dia com os amigos, me desculpem, é um exemplo de um semi-vagabundo. Trabalha um pouco para comer. É um pescador mexicano. E quando ele recebe uma sugestão valiosa, ele pergunta de maneira estúpida: e o que eu vou fazer na minha aposentadoria que eu não faço hoje? Que texto vergonhoso. Na verdade, conclusão. Qual é o plano de ação que o episódio 164, a partir desse texto vergonhoso, canalha, publicado por Morgan Housel? Isso que me assusta. Se fosse um outro qualquer, mas vejam novamente a que ponto chega a degeneração de uma sociedade que já vem enriquecendo desde os avós, os pais. Ou seja, esses caras aí, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa Ocidental, eles não sabem mais o que estão falando. Eles perderam a conexão com as suas raízes, com o trabalho, com a poupança, com o aprendizado, a ponto de dar esse texto como uma das mais poderosas histórias sobre dinheiro. Mas que exagero vergonhoso, Morgan Housel. Que vergonha de você, shame on you. Que vergonha você considerar um texto desses uma história poderosa. É uma merda de história, uma bosta. E o plano de ação que o Mubarak oferece para você, ele está dividido em duas partes. Primeiro, você é chefe de uma área. Leve esse texto. Avalie os seus subordinados. Eles vão adorar esse texto. Só que depois você didaticamente explica que isso aqui, essa atitude do pescador mexicano, só leva a ser um país como o México. Um país cagado. Um país pobre. Um país dominado por criminosos. Um país com alto grau de corrupção política. Um narco-estado. É esse o resultado do pescador mexicano. E, se você for o cara de RH, se você for o CEO, espalhe isso por toda a empresa, mas mesmo que você seja o chefe de um pequeno departamento, ou nem chefe, leve essa história e explique claramente o porquê da canalice desse texto. E, ponto número 2 do plano de ação, leve para sua família, leve para os seus filhos, caso você os tenha. Tomara que eles sejam bem criancinhas para que eles entendam isso desde pequenos. Entenda por que esse texto é uma grande merda. Uma bosta. Paulo Mubarak gravou o episódio 164 em 12 de janeiro de 2026.